Olá, você que me assiste através do canal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Este é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de poder ministrar cada oportunidade aqui no canal do YouTube, levando a porção da palavra de Deus para a sua alimentação espiritual, para a sua edificação espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, para o seu despertamento espiritual e também para as vidas que têm a oportunidade de me assistir, que ainda precisam tomar uma decisão em reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que essa oportunidade, com certeza, Deus conceda a todos que estão tendo a oportunidade de me assistir através desse vídeo. A passagem que vamos meditar nessa oportunidade é uma passagem já conhecida, está no livro de Efésios, no capítulo 1, e eu vou falar acerca de... nós temos, inclusive, enfatizado que o povo de Deus é um povo abençoado, né? De acordo com o que está em Gálatas 3:9, fala que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, mas muita gente ainda não entende o que é essa condição de ser abençoado. E eu vou mostrar através dessa passagem que Deus proporcionou a bênção ao seu povo, à sua igreja, através de Jesus Cristo. Então, Efésios 1, do 3 até o 10, tá? Nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus através de Jesus Cristo. Diz assim, Efésios 1, versículo 3 ao 10, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, até aqui a leitura, e que você tenha a oportunidade de estar acompanhando aí também com a sua Bíblia. Cada versículo que é mencionado aqui, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele enfatiza como Deus traçou esse plano de salvação para alcançar todos os povos, todas as línguas, tribos, nações, raças, enfim, através do Evangelho. Deus fez esse plano na eternidade, ele traçou esse plano de um dia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, vir a esse mundo, sofrer no nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados, levar sobre si as nossas dores, pecados, enfermidades, todas as nossas culpas, tudo ele levou sobre si, e na cruz ele ali derramando seu sangue nos redimiu de todos os nossos pecados. Venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado no céu à destra do Pai. E enviou-nos o Espírito Santo para que nos guie,
sempre em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Então veja bem, amados, quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É através de Cristo que Deus nos abençoou. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, ou seja, aquilo que Deus conquistou através de Cristo para o seu povo está nas regiões celestiais, e o povo de Deus pode vivenciar essas bênçãos pela fé no Evangelho, pela fé em Cristo Jesus, pela fé nesse plano de salvação, pela fé na obra consumada na cruz do Calvário. Então, amados, essas bênçãos são garantia do povo de Deus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, Deus nos escolheu nele, em Cristo, né? Antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus traçou esse plano antes da fundação do mundo, porque para Deus é de eternidade a eternidade. Deus não tem limitação de tempo, mas ele traçou um plano para que o alcance da sua palavra pudesse resgatar vidas para a salvação. Então ele, através do seu grande amor, traçou esse plano e cumpriu esse plano através de Jesus Cristo. Então, creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração nesse momento para que você se sinta amado por Deus. Sinta esse amor de Deus que ele teve por você. Você que é um crente em Jesus, saiba que Deus te ama a ponto de ter Jesus pago o preço dos teus pecados, das tuas culpas. Você não vive mais debaixo de condenação. Você não vive mais debaixo de sentença de condenação e de perdição, porque nós fomos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a certeza do cristão, é isso que nós pregamos e é isso que nós queremos que você entenda. Ele diz aqui no versículo 5, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Quer dizer, em amor, por meio de Jesus Cristo, Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Isso por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer a sua plena vontade. Segundo a plena vontade, Deus teve essa vontade de salvar, de resgatar vidas através de Jesus Cristo. Então ele realizou isso segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Quer dizer, através de nós sermos alcançados pelo Evangelho, o nome do Senhor é glorificado, a sua graça é demonstrada, é evidenciada, e isso redunda em louvor a Deus. É por isso que o povo de Deus louva ao Senhor, adora a Deus em espírito e em verdade. Então, você que muitas das vezes se afasta da presença do Senhor e acha que não tem mais nenhuma obrigação de estar na igreja, cuidado com isso. Deus quer que o seu povo se reúna em adoração e o louve por causa da sua graça que foi manifestada em nossas vidas. Então ele diz aqui, para o louvor e glória da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado aqui é Jesus Cristo, ele nos concedeu. Então, isso é aquilo que foi alcançado para nós por meio de Jesus Cristo, no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então nós tivemos a remissão dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário, isso segundo a riqueza da sua graça. Não foi mérito nenhum da gente. Nós não temos merecimento, não temos mérito nenhum para sermos salvos. Foi a graça de Deus que se manifestou e nos alcançou através do Evangelho
Deus demonstrando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então ele diz aqui, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então Deus tratou tudo isso com sabedoria, com prudência, né? E derramou abundantemente em nós essa graça abundante, né? Então diz aqui o versículo 9, eu quero que você entenda esse versículo. Diz aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então diz aqui, desvendando o mistério da sua vontade. Esse mistério da vontade de Deus era o próprio Cristo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, estava em mistério essa vontade de Deus de alcançar todos os povos através do Evangelho. Mas quando Cristo veio e mandou que fosse anunciado o seu Evangelho para que as pessoas fossem salvas, esse mistério foi desvendado. Estava ali manifestado o amor de Deus. Seu Filho Jesus, assumindo as nossas culpas, levando sobre si os nossos pecados, pagando o preço das nossas dívidas, né? Da nossa dívida por causa dos nossos pecados. Foi pago por meio de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua plena vontade, que ele propusera em Cristo. Deus propôs por meio de Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu quero chamar a atenção para esse versículo, porque diz o seguinte, todas as coisas do céu como da terra, Deus fez na plenitude da dispensação, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando Cristo veio, ele consumou todas as coisas, ele cumpriu todas as coisas que tinham que ser feitas. Hoje, as pessoas são alcançadas para a salvação mediante uma obra já realizada. Então Deus convergiu em Cristo, convergiu nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, amados, a igreja está aqui na terra, né? Nos céus, né? Jesus está glorificado e é por meio dele que está sendo sustentado todas as coisas. E a igreja está na terra fazendo a obra do Senhor. Então, tudo aqui na terra também, Deus convergiu em Cristo. As pessoas são salvas por meio de Jesus Cristo, são alcançadas pela graça de Deus através de Jesus Cristo, elas são libertas, né, de toda opressão através do nome de Jesus Cristo, são curadas as suas enfermidades através dos milagres que Deus opera por meio do nome de Jesus Cristo. Então a igreja está proclamando esse evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma a vida do mais vil pecador numa nova criatura. Então eu quero fazer você entender isso que diz a palavra do Senhor, e é por isso que o povo de Deus tem que saber, ele já é um povo abençoado. Eu vejo muita gente correndo atrás de bênção, muita gente que fica fazendo sacrifícios, fazendo jejum, subindo a monte, fazendo vigília para buscar bênção, como se Deus ainda tem que abençoar. E a Bíblia diz que o povo de Deus já é abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus já abençoou. O povo de Deus já é abençoado. Creia nisso. Assuma isso. Viva o Evangelho. Viva a graça de Deus. Viva o poder de Deus na sua vida. Que Deus esteja restaurando você, fortalecendo sua fé, seja renovado aí teu coração, seja despertado a tua fé, para que você tenha uma postura de confiança inteira certeza na palavra do Senhor. Amém? Essa mensagem eu deixo para a tua edificação espiritual, para o teu enlevo espiritual, em nome de Jesus.
e que o Senhor esteja abençoando sua vida, abençoando o seu lar, abençoando sua família, abençoando suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. O Senhor conceda suas ricas bênçãos nas tuas áreas e que você possa renovar o teu entendimento para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, o programa Renovando o Entendimento, né? Essa foi mais uma oportunidade de deixar uma porção da palavra de Deus para a tua meditação espiritual, para o teu fortalecimento espiritual, e que você possa, ao terminar de assistir o vídeo, não deixar de curtir, não deixar de compartilhar, e se você não é inscrito, se inscrever para ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo sendo publicado. Amém? Deus abençoe grandemente, ricamente, com a sua graça inundando o seu coração, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.